Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Nessa temporada fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Vamos lá, vamos começar a dar continuidade, né? Às cartas de Cristo, maravilhosa. Começamos hoje, iniciaremos hoje a carta 2. Quanta coisa linda aprender aqui. E vamos em frente, vou deixar com você. Isso, deixa eu pegar aqui então o livro. E realmente, carta 2, nós vamos começar a avançar mais e mais, né? Exato. Nesse conhecimento aí magnífico, deixado pela consciência crística. Então, vou começar aqui a leitura, carta 2. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Ele, aqui é o editor, né? Coloca para que entendamos. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Haverá aqueles que receberão estas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. A gente acabou de falar isso agora, né? Afunilamento. Incrível. É verdade. Como é que você usou a expressão que cada dia que passa mais vai ter a pergunta, né? E aí, topa ser um novo humano ou não? Exato. Nós caminhamos para um limiar, né? E nesse limiar vai chegar um momento que todos nós vamos ter na nossa consciência, sabe? É como assim, se aquilo que os pleiadianos dizem, né, da linha do tempo e também dos nodos e nulos, né? Ou seja, é como se fossem núcleos de energia que deixaram e estão aqui presentes no planeta, e esses núcleos de energia, num determinado momento, eles se abririam. E é justamente depois de 2012. E isso faz com que, na nossa experiência da linha do tempo, essas informações em forma de conceito começariam a fazer uma conexão do nosso entendimento com aquele conhecimento que já está inato em nós e na natureza da realidade. Ou seja, Exato. haveria o momento, então, de um certo despertar, né, da nossa consciência. E chega um momento Que já está que... acontecendo, né? Já, exatamente. Mas vai chegar um Está tudo momento... favorável, né, para isso. Total. Mas chega um momento que nós vamos ter, assim, como um badalar de um sino dentro da nossa própria mente, né? Dizendo, chegou o momento, esse aqui é o limiar, não tem mais para onde ir. Ou você quer continuar nessa narrativa, acreditando nessa narrativa de passado, presente e futuro, ou você quer agora dar um passo e assumir a sua soberania como um novo humano, né? Não é alguém que vai chegar para nós e vai dar as nossas fichinhas, ou vai dar um código de barra nos pulsos, né? Ou vai ter um sinal na testa, nada disso, aí tudo narrativo. É a consciência mesmo que vai se dar conta, né? Vai se dar uma autoconsciência, e aí nós vamos ter essa oportunidade de decidir, é livre-arbítrio.
Eu acho que, de certa forma, né, é o que ele coloca aqui: haverão aqueles que receberão essas cartas com alegria, pois eles Sim, entenderão que, além das religiões, existe uma verdade, né, a realidade da existência. exato. Agora continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos da minha vida, ou da minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. Cristo, na verdade, ele é um divisor de águas, né? De como era a Sim, humanidade antes dele e do que abriu, né, uma nova vereda na sociedade humana, né? De uma barbárie total que era, e isso a gente pode ver aí nos relatos de outras histórias antigas, não só da Bíblia, mas o como que ele mostra uma nova forma de viver, um novo humano realmente baseado no amor. sim, e eu gosto dessa parte dele para evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude. Ou seja, aqui ele coloca o seguinte: não importa as coisas que você fez, o que você passou, coisas que você vivenciou, basta que você, nesse momento, tome a coragem de buscar a verdade e dar atenção ao si mesmo, né, a você, e perceber tudo isso. Pode ter, sim, o ponto de virada na nossa vida, né? Exato. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Esses conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. É que naturalmente está se referindo aos discípulos, né, aos evangelhos. Sim, e assim, é muito importante que a gente se atente para isso que ele fala, né? Que na época da Palestina, se Jesus viesse hoje com essa nova consciência que nós temos, talvez os discípulos dele hoje pudessem se expressar a verdade. Naquela época não podiam. Então, esse novo tempo agora viabiliza inclusive isso. Nós podemos falar da verdade, podemos ser verdade sem opressões, entende? Então, esse Exato, ponto aqui é muito importante. exatamente. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma narrativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo desta nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Então, está se referindo A justamente a esse próxima limiar. era, a Exato. próxima era, não é a próxima religião. É bom a gente Exato. deixar isso claro, hein? Próxima era é realmente uma linha de tempo, não é nem mesmo essa nova era que temos aí, não é? Está Sim, falando de uma nova, a próxima era. É uma dimensão temporal que se dá na nossa consciência, a gente vai ter esse estado de atenção, né? De uma mudança interna nossa. exato. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade aprisionada em palavras
aprisionada em palavras aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. Achei interessante esse ponto que ele coloca. Venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade aprisionada em palavras. Quer dizer, nós estamos Muito presos bom. Os a códigos, né? conceitos, aos códigos, conceitos, narrativas, né? Tudo que nos falaram e tudo que ainda estão nos falando para a gente ficar aí nesse aprisionamento de palavras, de verborragia, de Exato. salvacionismos. O que ele coloca aqui realmente é uma promoção da futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é o impedimento para a evolução espiritual. Vou até ler Meu novamente. Deus. O Novo Agora ele Testamento, matou a pau. ele já falou, bom, isso aqui não é para vocês, não. Ah, O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual, porque são apenas palavras aprisionantes são as narrativas de outras de pessoas. outras pessoas, não importa isso. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma nova esfera de Uau! percepção e compreensão mística. Isso é essa futura era que se dá, né? Essa nova era que se dá. É uma nova esfera de Isso é percepção. evolução espiritual, né? Exato, exatamente. Então veja que não é um culto, não é uma religião, não é um processo externo que você vai ter que fazer rituais, né? Ou aquela ideia de subir escadas, de Acabou tudo isso. segurar rosários, essas coisas todas. É, Tomar hóstia, confessar. é justamente uma nova esfera de percepção. Olha só, esfera, né? Uma coisa esférica, é um novo espaço, um novo globo, um novo Merkabah, usando a palavra que também já não é muito adequada, mas o novo corpo de luz que nós temos. É nesse novo corpo de luz que nós vamos estabelecer essa nova percepção. E nessa nova percepção, que é dentro de um corpo de luz nosso que está expandido, é que nós vamos ter uma compreensão mística, real. Não vindo de fora, vindo realmente de dentro. Exato. E mística aqui no sentido do mistério, né? Que o mistério É, que foi encoberto para todos nós se tornou um mistério. Não era para ser, né? exato. No Está. início dos tempos não existia um mistério, existia a verdade. Aí Sim, depois disso esse mistério virou, essa verdade virou mistério, porque todos encobriram com mitologia, com várias coisas, outras percepções, narrativas, culturas, imposições, enfim. Aí se tornou mística. exato. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar tudo isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu na terra.
Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e movidas ou motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação, rejeição, desejos, repulsões, assim como você. Impressionante, né? Tem Ligação barra rejeição, desejos barra repulsões. Ou Exato. seja, como a mecânica da mente funciona, né? Como nós somos movidos, emoção, energia que te movimenta. Então, aqui a ligação barra rejeição é o impulso, né, que nós temos de isso é bom, isso é ruim, isso é bom, quero mais, isso é ruim, preciso me afastar. Os desejos podem ser as repulsões, né? Então, o desejo também está nesse âmbito. Gostei, quero muito, se torna vício, ou não gostei, vou evitar isso ao máximo, e aí não conseguimos ter as experiências como elas deveriam ser, né? Nunca aprenderemos, se Exato. fosse. E é o impulso gêmeos, né? Isso que é interessante, porque você vai ter o positivo e o negativo. Sim. Você vai aprofundar mais ainda à frente. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam, tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Ou Para seja, nada mudou. nada. É o humano sendo humano, né? Humano Exatamente. demasiado humano. Para ajudar Exato. você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Quando saí do Olha deserto, aqui. oi, Só um minutinho, que aqui ele é muito importante porque ele fala o seguinte: a consciência, né, que incorpora na pessoa de Jesus, que é o próprio Jesus no sentido de seu fractal, né? Seria essa parte de Jesus mais elevada que consegue realmente, é quando Jesus consegue essa aproximação com esse eu superior dele, que é a sua consciência crística. exatamente. Quando saí do deserto e pus os pés na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas, Perfeito. pes- Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária.
Durante todo esse tempo eu não disse nenhuma palavra a respeito de minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Que lindo. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela. Magro, mostrando os ossos sobre a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei minha irmã, veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada, e com os olhos arregalados, bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa, gritando: Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta. Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou-me de cima embaixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta de que esse homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. E agora aqui a gente vai chocar as devotas de Maria, viu? Desse É. momento. Se preparem, apertem os cintos, as devotas de Maria. Uau. Estendi minha mão para ela, dizendo: Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me? Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada. Deixe de escândalo e ponha água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu, ele é da família. Temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com sua atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me em uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã do sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância e satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deviam ouvir a maneira como ele falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas Peraí, só um eu, minuto. Tô ocupada, minha filha. Que é isso que me pegaram? Não sei. Ah, amor. mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: Como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar os profetas, se não nos castigar?
Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Por isso que eu falei, as devotas de Maria apertem os cintos. Maria estava precisando de uma cura cognitiva, né? Sim, ainda assim. Ela começou a chorar e disse com raiva: Você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas, só levanta nosso povo a maior tormento do que nunca. Olha, que loucura, né? Os equívocos. E quantos, né? Quantos vivem isso hoje em dia Ah, por sim, suas muitos, famílias, né? muitos. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minhas mensagens de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia à minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com a minha atitude, de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim. Devido ao estado deplorável em que me encontrava, ela rejeitou tudo o que eu parecia representar. A rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez enquanto estiver por aqui eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como o fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo pobre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Uau, E eu quero uma pausa aqui. Olha sim. que interessante, né? Quantos códigos aqui, quantas coisas que a gente precisa analisar e pensar, né? Olha essa frase: pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo pobre sobre você. É podre, Olha né? o conceito, Lixo seu podre. lixo podre, Olha o conceito de pessoas boas. É, Olha como já tem uma contradição aqui, né? Se a pessoa é boa, ela já vai jogar o lixo em alguém. exatamente. Então, como que a gente vivencia essa experiência? Qual é o conceito de ser bom? Percebe? Como que a Sim. gente linka isso à religião, à comunidade, ao país, né? Achando que só porque é daquela comunidade ou é daquela religião são pessoas boas. Então é uma análise muito profunda, né? Que ele faz questão de colocar essa questão e ela está relacionando, tá vangloriando as outras pessoas como se elas tivessem razão, porque é todo um contexto que ela vive, né? É toda uma cultura, toda uma estratégia de vida humana ali estabelecida naquela religião. E é totalmente contra o filho dela, né? E é o Exato. filho dela. É impressionante como os códigos fazem com que a gente se torne automático, com que a gente perca nossas essências reais de amor, de compaixão, né?
Impressionante. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres deveria estar com as roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava, com tristeza, se além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Incrível, né? É como que é deturpada a ideia mesmo. Exato. Então me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo, e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o forno, a farinha e o fermento? O que significa isso? Ele é o Messias? Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse, brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou. E eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Sentiu o seu ciúme. Para ver como que era realmente assim é bem da época, né? Como que as pessoas elas eram presas, né, aos dogmas, à crença de que somente os dogmas judaicos e que Moisés e que o Messias e tal impedia com que eles Sim, vissem o grande poder divino que estava sendo manifestado ali, né, por um ser humano que ali era Jesus. sim. Um verdadeiro arrastar de correntes, né? Pois é, Pesadas. pois é. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçar a respeito dos meus poderes mágicos. Caçoar, caçoar. Caçoar isto. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-me se meu, perguntavam-me se que, desculpa, perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles, se me irritassem. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças no meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e as verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia ela se aventurou a perguntar-me: Você ainda acredita que seja um mito? Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito que o de uma mãe. Acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim.
quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou a meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu, É muito interessante essa parte, né? Porque a própria expressão de mãe dela, qual é essa referência que ele tem de mãe, né? Ela era uma mãe brava, vamos combinar. é, E aí, não sei como é que era aquela relação com o pai dele, né? Mas ele resolveu chamar a fonte criativa de pai, porque com certeza devia ser algo melhor, porque a relação com ela era bem complicada. é verdade, bem observado isso. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Muito Interessante. bom. Acho que a gente pode parar aqui hoje, né? Sim. E é muito reflexiva essa frase que ele fala. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos. Uhum. Olha isso, é assim, o ser humano vem tendo muitas, como é que eu posso dizer, muitos enganos, né, sobre nós mesmos, como sendo o centro do universo, na escala evolutiva o ser mais perfeito, nananá, nananá. Só que isso em termos de próprio planeta, né? Em termos de Terra, digamos assim. Precisamos compreender isso em termos de universo, em termos de espiritualidade, o quanto que isso é pequeno. Porque esses pensamentos, esses sentimentos humanos, nada mais são do que esses registros, os registros de tudo que a gente viveu na Terra. E todos os nossos comportamentos estão baseados nisso. Então, o nosso automatismo, é a mecânica do ser humano. Então, está muito longe da totalidade que nós somos. Então, podemos ser muito mais do que humanos, ou podemos ser deuses humanos, né, como você disse. E essa experiência nessa plataforma humana nos dá a possibilidade de alcançar isso. Então, não vamos achar que nós chegamos nesse ápice, não, porque está um pouquinho longe disso ser o ápice, até mesmo porque estamos funcionando a partir do mecânico, do inconsciente, de toda a narrativa proposta por uma vivência social humana. Então, precisamos descobrir novos meios, novos caminhos de superar essa fragilidade, porque é muito frágil e é muito denso também. Exato, é isso mesmo. E é um novo humano mesmo que ele já indica, né? Deixar de pensar como Exato. humano existe algo além do humano, que não é algo, diríamos assim, fora, né, da condição humana, mas é um humano refinado, é um humano evoluído, né? É um humano que se expande junto dessa própria É um fonte humano pai. que sabe quem verdadeiramente sabe da sua origem, né? Exato. Que sabe do seu potencial e que não tem mais, não é mais subjugado por outro humano, concorda? Uhum. Não se deixa mais subjugar pelas narrativas de outro humano. E é mais interessante porque, assim, como que a gente deixou-se, né, chegar nesse ponto de ser subjugado por outros humanos
pelas narrativas de outros humanos, né? Sim. Então, é muito importante que nós façamos essa pausa e possamos entender realmente porque Jesus ele fez essa virada, ele se autodescobriu como ser total, né? E quando você sabe quem você é, você não vai criar conflitos, simplesmente você vai olhar aquilo que está ainda no nível humano rasteiro, muito pobre, muito pequeno, e perceber exatamente com clareza esse contraste do que onde você está, porém almejando o que você pode alcançar com essa cura interna, com esse autoconhecimento profundo sobre você, sobre a fonte, sobre quem você é, sobre todo esse processo de expansão da consciência. Como isso tudo é importante, né? Sem dúvida. Perfeito. Então, nós damos esse intervalo aqui nesse ponto da leitura. No próximo episódio, a gente dá uma continuidade ainda nessa carta 2. É isso aí. Estaremos juntos no próximo domingo. Ótimo. Então, namastê, Hariom. Hariom. Namaskar. Namaskar.